Olha só que incrível, né? Estava aqui em alguns momentos pensando e me veio uma lembrança de algumas situações já vividas. Tem situações que acontecem quando a gente tá ali vivendo e que algumas emoções acabam por nos tocar o coração, né? E quando a situação passa, que a gente fica mais tranquilo, você consegue analisar ou pensar de uma forma mais racional. E quando você está vivendo um problema, alguma dificuldade, assim, que você no momento não sabe como lidar, é bastante preocupante. E em alguns momentos, né, a gente pensa até de desistir daquilo que a gente tem vontade, da gente mesmo. Por exemplo, quando um relacionamento não dá certo, ou quando alguém que você gosta muito vai embora e você não sabe o porquê. E aqui conversando com vocês eu comecei a pensar assim, poxa, hoje, se eu tivesse passado por essa situação, eu não saberia o quão é importante se manter confiante, se manter seguro de quem você é. Porque, dependendo da situação, a dor é tão grande, as dúvidas, as incertezas com relação ao futuro, que se a gente realmente não tiver um mínimo de amor próprio, a gente desiste. Então, como eu estava falando, se eu tivesse desistido hoje, eu não estaria aqui falando com vocês a respeito disso. Porque a minha vida começou a acontecer coisas assim tão positivas, tão gostosas, tão gratificantes, e eu posso notar uma mudança em mim, na minha postura, no meu respeito por mim mesma. Percebo uma vontade de retomar alguns sonhos, de compartilhar as minhas experiências e também aprender com as experiências dos outros. Então é tão incrível que, sabe, realmente a gente tem que dar tempo ao tempo, tem que permitir que as coisas aconteçam. E tem hora que a gente não vai saber mesmo o que fazer. Tem horas que a gente não vai ter certeza do que fazer. Então, a única coisa que eu posso dizer é realmente confia no que diz o seu coração, confia em Deus, confia numa força divina, numa força maior, confia porque a vida é sábia e ela sempre tem o melhor. Ela tem sempre algo que a gente que pode ser um tesouro pra gente. Então, se eu tivesse realmente desistido, talvez essas palavras que eu compartilho agora não teria vida, né? E talvez não poderia chegar ao ouvido de alguém que precisa escutar isso. Então, se em algum momento eu não sei o que você está passando, mas se você estiver passando algo que você está sentindo dor emocional, dúvida, aflição, não desiste de você. Não desiste porque você é muito importante.
E eu desejo mesmo que você consiga descobrir isso, como lá atrás, com tudo que eu passei, com a separação, com a perda de uma filha. Se eu tivesse desistido hoje, eu não poderia estar aqui compartilhando de uma forma assim tão tranquila tudo isso que eu tenho e que eu passei para vocês. Então, força, coragem, siga em frente. Você é especial. Você é muito importante. Bom, gente, era isso que eu gostaria de compartilhar. Espero que vocês tenham conseguido receber algo nessas palavras, algo que transmita para vocês esperança, esperança e amor, tá bom? Boa sorte.